Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Rossano Sobrinho, estamos aqui no canal Espírita Cristão, um canal que propõe inúmeras reflexões sobre as mais diversas temáticas à luz da doutrina espírita, do conhecimento espírita. Nestes últimos dias, temos estudado algumas mensagens recebidas pelo médium Carlos Pereira. O público tem gostado muito, o primeiro vídeo já quase 1000 visualizações, são reflexões sobre política, à luz da espiritualidade, reflexões muito lúcidas, e hoje vamos trazer mais uma mensagem de uma importante personalidade da política brasileira. Antes eu quero ler um pouquinho sobre o Carlos, e as mensagens podem ser encontradas, o texto todo no blog do Carlos, blog de Carlos Pereira.blogspot. Carlos Pereira, pernambucano, administrador, mestre em gestão de políticas públicas, expositor, escritor e médium espírita. Presidiu a Escola Espírita Francisco de Assis em Camaragibe, Pernambuco, e a Associação de Divulgadores do Espiritismo de Pernambuco. É atual coordenador geral do Grupo Espírita Esperança em Camaragibe, Pernambuco. Coordena os programas de rádio Mediunidade em Tempos de Transição na Rádio Boa Nova, em Guarulhos, São Paulo, e Sintonia na Rádio Camarás, em Camaragibe. Então tá aqui, ó, esse é um dos livros do Carlos, psicografado por Carlos Pereira, Em Razão de Viver, Meditações para uma Nova Era, do Espírito Dom Helder Câmara. Olha que interessante, né? Então, eu sei que, já comentei num vídeo anterior, há pessoas que têm resistência quando médiuns recebem mensagens de personalidades. Meus queridos irmãos, à luz do bom senso, Kardec realmente nos orientou. Cada mensagem deve ser analisada pelo seu conteúdo. Agora, uma personalidade no além é só mais um filho de Deus, que também pode se comunicar. Não é porque foi um papa que não vai se comunicar, não é porque é Michael Jackson que não vai se comunicar. Do lado de lá nós somos todos irmãos, e há muita gente que aqui foi muito importante e lá está muito mal, muita gente que foi anônima aqui e lá está muito mal, muita gente que foi anônima e está bem, muita gente que foi famosa no plano físico e está bem. Tudo é relativo, e o Espiritismo nos permite, com leveza, com tranquilidade, com serenidade e com bom senso, analisar tudo e guardar, como propõe o apóstolo Paulo, aquilo que é bom, ok? A mensagem de hoje, eu tenho lido o nome somente no final, embora esteja aí no título, né, do vídeo, intitulada Caminhada. Caminhemos, não deixemos jamais de caminhar. A caminhada poderá ser tortuosa, poderá ser feita de altos e baixos, poderá ser perigosa, de difícil transposição, não importa. Importa que caminhemos, que possamos chegar ao nosso destino. A humanidade está caminhando, embora muitas vezes não se saiba direito para onde está indo. Ela titubeia, faz zigue-zague, se desvia do seu destino muitas vezes, mas tenho a certeza de que ela chegará lá. São mensagens sempre de otimismo, de lucidez, de força e de otimismo, né? E onde a humanidade vai chegar? Eu digo, sem medo de errar, que ela chegará a um lugar de prosperidade e alegria. Não devemos tomar o que acontece hoje como parâmetro para o nosso destino. É verdade que o horizonte se apresenta nebuloso, é igualmente verdade que muitos nutrem a desesperança. Sei que muitos andam tristes e cabisbaixos. Tenho, porém, o que afirmar que isso faz parte da trajetória humana, para que ela possa reconhecer por seus equívocos, os seus desacertos, as suas idiosincrasias, e com isso despertar para seu novo amanhã. Quer dizer, o erro é pedagógico, é recomeçando sempre, é a grande palavra que os Espíritos nos dizem, recomeçar sempre. E diz Emmanuel, devagar, mas sempre, não parar, não desanimar. Errou, volte. Thomas Edison, para fazer acender a lâmpada, quantas vezes fracassou a ponto do seu assessor desistir, propor desistir? Ele falou, não, mas são experiências fracassadas em absoluto. Em cada experiência que não deu certo, eu aprendo como não fazer. E dali a pouco conseguiu fazer uma lâmpada acender. Não é isso? Recomeçar sempre. Todos sabem da minha militância política no passado. Combati a ditadura militar, que bênção, né?
com todas as minhas forças. Não baixei a cabeça diante dos desmandos do arbítrio. Não calei a minha voz. E tem muita gente que quer que a gente cale, né? Tem muita gente que quer que a gente não fale nada, que abaixe a cabeça e diga, né? Luther King dizia que o que o incomodava não era o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Bom refletir nisso. E tem muita gente que se acovarda. E os espíritos disseram a Allan Kardec que o mal domina no mundo porque os bons são tímidos e os maus são os audaciosos. É só olhar as redes sociais. Cada dia mais determinados grupos, né, golpistas, terroristas, têm falado menos, né? Porque a verdade, né, a desilusão é a visitação da verdade, não é isso? Temos que jamais ditadura, jamais imposição, né? Não baixei a cabeça, não calei a minha voz perante aqueles que subtraíam a dignidade moral da nossa nação. Não fui um omisso. A sociedade só avança graças àqueles que têm coragem, né? Os omissos ficam esperando debaixo de sombras de árvores que eles não plantaram. Pois bem, nesta hora difícil que passa o nosso país, não posso de maneira alguma ficar novamente calado, tenho que falar. Meus irmãos, meus compatriotas, é chegada a hora de dizer que não aceitamos mais os desmandos de quem quer que seja, mesmo e principalmente daqueles que receberam o voto popular. Essa mensagem foi recebida ano passado, para defender os princípios soberanos do povo e da Constituição brasileira. Que história é essa de dizer que a Constituição sou eu? Que intenção é esta de abreviar os direitos democráticos? Um povo precisa ser livre para dizer o que pensa, para defender a sua autonomia, para garantir a sua soberania. O que vemos hoje é um governo entreguista, sem força, sem a capacidade de liderar a nação para vencer os seus grandes desafios. O mesmo voto que elege, que credencia, que dá autoridade, é o mesmo voto que exige responsabilidade, postura adequada, liturgia, né? Respeito ao voto que recebeu. Desculpe minha sinceridade. Desculpe minha firmeza. Não posso me calar diante das incertezas que permeiam a nossa nação, que fazem claudicar as bases da nossa democracia, a soberania da nossa gente. Não me venham dizer que espírito não se preocupa com a realidade social, política e econômica do seu país depois que morreu. Tem gente que acha que morreu, aí está em outro lugar totalmente distante, não se preocupa com nada. Quem ama cuida sempre, do lado de cá ou do lado de lá, isso é fato, né? Nós continuamos ativos. Isso é conversa fiada, ele diz. Ele prossegue como ele era mesmo aqui, né? Nós continuamos ativos e atuantes, não baixamos a cabeça diante do que acreditamos ser o certo e o melhor a partir das nossas convicções. Podemos errar, claro que podemos errar, mas o nosso ponto de vista não pode deixar de ser levado em consideração. O Brasil é grande por natureza, majestoso, bom de gente e não pode se diminuir diante de outras nações. Onde está a bravura do nosso povo? Não veem o que fazem conosco é vergonhoso? Que o que fazem conosco é vergonhoso? Lutamos tanto para ver o nosso país altivo e agora ele se rebaixa a esse ponto. Vamos vencer essa situação vergonhosa. Já dissemos a esse presidente que não basta se apresentar como o cavaleiro da moralidade pública. Isto, por sinal, é um dever, uma obrigação de qualquer sujeito público. Deve ser muito mais para quem deseja liderar o destino de uma nação. Tentaremos ajudar, faremos proposições, porque os espíritos nos sugerem, os espíritos que ocuparam cargos importantes, que do lado de lá têm condição, eles continuam tentando insuflar pensamentos positivos, elevados às criaturas humanas, né? Deixaremos claro o nosso ponto de vista e ajudaremos no que for possível para que o nosso povo não sofra mais do que está sofrendo agora. É claro que o povo é senhor do seu destino. Ele faz as suas escolhas e deve ser respeitado. Mas devemos igualmente criar mecanismos menos traumáticos e mais eficientes para demonstrar quando um governante foge dos compromissos assumidos, surrupiando a confiança atribuída a ele pelo povo. Gigante é o Brasil, maior ainda a sua gente. Iremos construir juntos um novo país, digno de se viver para todos os brasileiros e não apenas para alguns privilegiados.
Senão, o que dizer dessa nação que se uniu ao Cristo como sendo o seu representante maior? É esta coerência de palavras e atos que erguerá de novo o nosso Brasil e o colocará onde deve estar no concerto das nações. Leonel Brizola. Fantástica mensagem, não é? Repito o que disse nas anteriores. Se não é o espírito Leonel Brizola, a mensagem tem o espírito de Leonel Brizola. Estou dizendo isso para que a gente analise tudo racionalmente. Não temos que aceitar nada. Como disse também, Kardec orienta a olharmos o conteúdo da mensagem. E a mensagem é maravilhosa. Parabéns ao Carlos Pereira, como médium, como canalizador, como quem recebeu a mensagem. E vamos refletindo. Democracia sempre, liberdade sempre, respeito às diferenças, respeito às minorias, lutando por um Brasil de todos. Diz o benfeitor espiritual Emmanuel, a vitória real é a vitória de todos. Muita paz, compartilhe este vídeo, deixe aí o seu comentário e apoie o nosso canal, nos ajude a crescer. O SEC precisa cumprir a sua missão. Muita paz.